Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Que alegria estarmos juntos na casa do nosso Deus para celebrarmos mais um culto na presença do Senhor. Você concorda comigo? Diz um glória a Deus bem forte. E faz a gentileza, abre a tua Bíblia, por favor, João capítulo 5. Obrigado, Luiz. João, no capítulo 5. Na verdade, João capítulo 4. À medida que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Diz assim a palavra do Senhor, João 4, o verso de número 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vamos ver mais uma vez, irmãos. E disse-lhe a mulher: Senhor, o que a mulher disse? Dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, por tua presença. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite, que tua graça, teu favor e misericórdia esteja sobre esta igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Faz a gentileza, pode se assentar, por favor. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler fala para nós de uma mulher conhecida como mulher samaritana, e ela está em um diálogo com Jesus. E nesse diálogo que ela está tendo com Jesus, ela declarou essas palavras para ele. Ela disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para buscar água. É interessante pensar essa noite, irmãos, quem era esta mulher que falava com Jesus? Quem é aquela mulher que estava ali diante do Senhor, naquela fonte de água? Quem é esta mulher que está agora dizendo essas palavras para Jesus? Esta mulher conhecida como a mulher samaritana, que está ali agora diante de Jesus, falando: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Essa mulher, irmãos, era uma mulher que vinha de uma história, ou de um histórico de vida, onde ela havia passado por 5 relacionamentos. Ela havia tido 5 maridos, diz a Bíblia, e ela agora estava já no 6º relacionamento. Essa mulher que está agora ali diante de Jesus é uma mulher que, por ter passado por 5 relacionamentos, 5 casamentos, ela traz com ela mesma, sem dúvida alguma, vários sentimentos que foram somados ao longo desses relacionamentos. A gente não sabe se os 5 maridos dela morreram e ela foi viúva 5 vezes. A gente não sabe se cada casamento que ela teve, como terminaram esses relacionamentos, qual raiz ou qual histórico ela traz de cada relacionamento que ela havia tido, porque haviam sido 5 casamentos. A gente sabe que quando nós casamos, a gente absorve muito um do outro, sim ou não, irmãos? A gente vai se tornando parecido um com o outro. Mas aquela mulher, se isso aconteceu, cada casamento que ela teve, ela foi se tornando parecida. Ela havia tido 5. Então é uma mulher que está ali diante de Jesus, mas ela tem um histórico emocional muito difícil, porque haviam 5 relacionamentos passados na sua vida. Mas ela está ali diante de Jesus. E se a gente pensar em um tempo
onde as pessoas eram extremamente conservadoras. Ela está dentro de um contexto, irmãos, extremamente conservador. Hoje, quase que é comum quando você conversar com alguém, ele dizer assim: não, eu sou divorciado, ou eu sou viúva, já tive 1 ou 2 casamentos. A gente escuta isso perto de nós. E você consegue relacionar bem com uma pessoa que conta para você assim, que ela teve algum problema, ela divorciou, ou é viúva, e agora ela está num outro relacionamento. A gente até entende essa situação. Mas eu estou vendo com você um caso de alguém que está dentro de uma cultura extremamente conservadora, e não é alguém que está dizendo assim: eu divorciei uma vez, ou eu fui viúva e casei. Ela é alguém que fez isso 5 vezes. E dentro de um contexto extremamente conservador, aquela mulher, sem sombra de dúvida, é uma mulher taxada. É uma mulher que não é um bom exemplo. Nenhuma mãe dizia para a filha: olha filha, você tem que ser igual aquela mulher lá. Não deu certo, separa, casa de novo. Não deu certo, separa, casa de novo. Não deu certo, separa, casa de novo. Aquela mulher não era exemplo para ser seguido. Dentro daquele contexto, então, é uma mulher que tem uma marca, e não é uma marca boa, é uma marca negativa. É uma mulher que já passou por 5 casamentos, e isso trazia uma marca negativa sobre a história daquela mulher. E é esta mulher que está diante de Jesus. Uma mulher que muito provavelmente era rejeitada na sociedade em que vivia, pelo seu contexto de vida. É uma mulher que dificilmente alguém sentaria para escutar um conselho dela. Dificilmente uma mulher casada queria escutar o conselho dessa mulher samaritana, por causa do seu histórico de vida. E esta mulher, cheia de traumas, cheia de marcas, esta mulher que passou por tantos relacionamentos, esta mulher, quem sabe, taxada pela sociedade como uma pessoa que tem uma má conduta, um mau exemplo a ser seguido. Mas esta mulher está agora diante de Jesus. A Bíblia diz que ela vai buscar água na fonte por volta da hora 6. A gente sabe que é por volta do meio-dia. Quando a Bíblia está dizendo que era por volta da hora 6, porque às 6 horas da manhã se contava como a primeira hora. Então a 6ª hora do dia, por volta do meio-dia, um horário do sol bem quente, um horário onde menos mulheres estariam fora buscando água. Isso tudo indica que esta mulher escolhia esse horário para encontrar com menos pessoas possíveis. Por quê? Com menos pessoas possível, por quê? Por causa do histórico de vida que ela tem. Talvez por não ser uma mulher desejada para alguém conversar, talvez porque algum marido dizia para a esposa: olha, vai, mas eu não quero ver você conversando com aquela mulher, não quero ver você próximo daquela mulher. Eu não sei quais contextos, quais palavras aquela mulher escutava, quais olhares ela podia ver em volta de si, como as pessoas olhavam para ela. Mas a Bíblia me conta um detalhe, que ela buscava um horário, ela ia num horário que não era comum para buscar água. Tudo indica que é uma mulher que está ali se escondendo. Tudo indica que é uma mulher cheia de traumas. Ou seja, a mulher samaritana, quem é a mulher samaritana? A mulher samaritana era uma pessoa que precisava de ajuda. A mulher samaritana era uma mulher que precisava de uma nova história. A mulher samaritana era uma mulher que precisava de uma nova vida. A mulher samaritana era uma mulher que precisava de uma nova chance. A mulher samaritana era uma mulher que precisava ter o seu passado apagado. A mulher samaritana era uma mulher que precisava de uma mão estendida para ela. Posso ouvir um glória a Deus aqui esta manhã, essa noite, igreja? A mulher samaritana é alguém que está precisando de uma ajuda, está precisando de ter um encontro, uma mudança de vida. A mulher samaritana, quando eu olho para a história da mulher samaritana, ela é um exemplo do que aconteceu comigo e com você. A mulher samaritana é um exemplo daquilo que aconteceu com muitos de nós. Estávamos perdidos, estávamos vivendo uma vida complicada, uma vida cheia de traumas, uma vida cheia de erros, uma vida, quem sabe, a gente dando murro em ponta de faca, tentando aqui, tentando ali, tentando acertar, quem sabe tentando ser feliz,
Talvez essa mulher teve 5 relacionamentos e a única expectativa dela era uma tentativa de ser feliz e ainda não havia conseguido ser. Esta mulher, com todo esse histórico, lembra eu e você, lembra quando eu e você nos aproximamos de Jesus, porque quando nós aproximamos de Jesus, qual era o nosso contexto? Nós precisávamos de ajuda. Sim ou não, igreja? É ou não é o contexto de vida que muitos de nós tínhamos ao chegar até Jesus? Talvez você não passou por 5 relacionamentos, mas você tinha um histórico, tinha uma situação na tua vida, onde quando você olhava para si mesmo, você pensava: meu Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma mudança. E por isso então que no versículo 15, o texto que nós lemos, esta mulher está ali na fonte, junto de Jesus, conversando com Jesus. E quando ela conversa com Jesus, ela vê em Jesus a possibilidade de se abrir, ela vê em Jesus a possibilidade de encontrar ajuda. Jesus diz para ela assim: olha, você vem aqui sempre beber dessa água, e todo mundo que bebe dessa água torna a voltar aqui no outro dia, porque a água dessa fonte mata a sede por alguns minutos, mata a sede por algumas horas, mata a sede por alguns dias. Mas Jesus diz para ela: olha, mas aquele que bebe da água que eu dou nunca mais tem sede, porque se faz dentro dele uma fonte que jorra água para a vida eterna. Quando aquela mulher escuta isso, ela nunca escutou isso de ninguém. Talvez ela nunca havia escutado isso de homem algum, ela nunca havia escutado isso de pessoa alguma. E ela está diante de Jesus e ela percebe nas palavras de Jesus: este homem pode mudar a história da minha vida. Esse homem pode mudar o rumo da minha vida. Esse homem pode sarar os traumas que eu tenho na minha vida. Então quando ela escuta Jesus dizendo: se alguém bebe da água que eu dou, nunca mais tem sede, aquela mulher então olha para Jesus e ela diz, o versículo 15, é o texto que nós lemos essa noite, ela diz assim: Senhor, dá-me desta água. Quando ela percebe que Jesus tinha, ou ele era, a solução da vida dela, ela diz: Senhor, eu quero dessa água, dá dessa água para mim, eu quero beber dessa água, eu quero beber dessa água porque eu não quero mais voltar aqui. Ela está dizendo para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirá-la. O que essa mulher está dizendo? Era uma rotina da vida daquela mulher, ir àquela fonte em busca de água. Era uma rotina ao longo da vida daquela mulher. Ir àquela fonte representava para ela apenas uma continuidade da vida. Ela fez aquilo no primeiro relacionamento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ela sabe que ir àquela fonte faz lembrar simplesmente de como a vida dela sempre foi. Mas ela está dizendo: Jesus, dá da água, me dê da água que o Senhor tem, para que eu não precise mais voltar aqui, para que eu possa dar um novo rumo na minha vida, para que a minha vida seja diferente a partir de hoje. Eu quero beber desta água. Observe uma coisa: qual era o lema da mulher samaritana? Quando ela escutou Jesus dizendo: eu tenho uma água para oferecer que vai mudar a tua história, ela disse: eu quero dessa água para quem? Para quem ela está pedindo água? Ela está dizendo: me dá dessa água para mim. Ela está dizendo o quê? Jesus, dá dessa água. Me ajuda, irmãos, a pregar. Ela está dizendo: Jesus, dá dessa água para quem? Para mim. O primeiro pedido que aquela mulher faz, ela está dizendo: Jesus, dá dessa água para mim. Eu preciso dessa água. Eu preciso beber essa água. Olha que coisa interessante. Quando a gente encontra o Evangelho, a primeira vez que nós encontramos o Evangelho, a gente é confrontado com a nossa própria vida, com a palavra, com a pregação do Evangelho. A gente é confrontado e a gente acaba entendendo uma coisa: eu preciso de ajuda. É o Evangelho que mostra para mim e para você o quanto a gente é pecador, sim ou não? É ao ler a Bíblia que a gente descobriu o quanto nós éramos pecadores, sim ou não, igreja? O quanto que nós precisamos da misericórdia e da graça do nosso Senhor Jesus. Então, quando a gente teve contato com o Evangelho, qual foi a primeira sensação que nós tivemos? Eu
preciso de ajuda. Eu quero beber dessa água. Eu quero o Evangelho na minha vida. Eu quero esse Jesus na minha vida, no meu coração, porque Ele pode mudar a minha história. Isso foi uma verdade para você? Você pode dizer um glória a Deus aqui esta noite? Olha, o lema da mulher samaritana, é muito provável que foi o que aconteceu com você e comigo. Ao encontrarmos Jesus, nós declaramos: eu quero Jesus para mim. Eu quero Jesus na minha vida. Você diz um glória a Deus, hein? A primeira vez que nós viemos na igreja e a gente viu as pessoas cantando como essa noite, se alegrando como essa noite, alguns chorando, adorando na presença de Deus. Quando nós olhamos para isso, a gente pensou: eu quero uma vida dessa para mim. Sim ou não? Sim ou não, igreja? A mulher samaritana disse: Jesus, eu quero dessa água para o meu marido. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Jesus, eu quero esta água para o meu vizinho. Sim ou não? Não. Primeiro pedido dela: Senhor, eu quero desta água para mim. Porque o Evangelho me faz entender a necessidade que eu tenho de ter Jesus na minha vida. O Evangelho me faz entender a necessidade que eu tenho de mim mesmo, com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias forças. A minha história de vida é uma história cheia de erros, de traumas, de falhas, de falta de perdão. Quando depende de nós mesmos e a gente leva a vida na força do nosso braço, irmãos, quantas vezes nós chegamos feridos, chateados, magoados, decepcionados, tanta coisa vai marcando a nossa história. Então quando a gente olha para Jesus, a gente entende: Jesus, sozinho não dá, eu preciso de ajuda, me dá dessa água para beber. Aquela mulher está dizendo: sozinha, eu sempre vim aqui buscar água, mas para isso eu tive que ter 5 maridos, para isso eu tive que ficar tentando com um, com outro, nunca resolvi, nunca me encontrei. Mas ela está dizendo: mas hoje eu quero beber desta água que o Senhor tem para mim. Irmãos, então, quando nós acessamos o Evangelho, a primeira coisa que eu entendo: eu quero dessa água. Diga mais alto: eu quero desta água. Para quem? Para você, para mim. Mas a mulher samaritana é um exemplo de vida para nós, porque ela diz: dá dessa água para mim. Mas em seguida ela vai dizer: mas eu também conheço pessoas que precisam desta água. Isto é o Evangelho. O Evangelho, primeiro, ele nos impacta. O Evangelho, primeiro, ele mostra para mim e para você que os primeiros necessitados da água da vida é quem? Diga: sou eu. Quem é? Somos nós, sou eu. Mas logo em seguida o Evangelho me faz entender: eu não posso beber dessa água sozinho. Da água que eu estou bebendo, eu conheço alguém que também precisa dessa água. A mulher samaritana, ela poderia ter os seus defeitos, como nós temos. A mulher samaritana podia ter os seus defeitos, irmãos, suas falhas. Ela podia ter uma marca de uma mulher que teve muitos relacionamentos. Quem sabe alguém olhava para ela e dizia: essa mulher é uma sem vergonha. Ou quem sabe alguém dizia para ela: essa mulher é uma viúva negra. Aquela aranha, viúva negra, me parece que ela mata, né, o marido. Não é assim? Então alguém podia dizer para ela: essa mulher, se todos os maridos morreram, ela podia ter essa imagem no meio da sua comunidade. Mas ela pode ter os seus defeitos, a mulher samaritana. Alguém poderia dizer assim: esta mulher é uma vergonha aqui em Samaria. Mas a mulher samaritana, ela tinha uma qualidade. A mulher samaritana tinha uma qualidade tremenda. E qual era a qualidade da mulher samaritana? Ela sabia compartilhar. Diz comigo: aquela mulher, apesar dos erros, diga comigo, ela sabia o que, igreja? Ela sabia compartilhar. Versículo 15 ela diz: dá essa água para mim. E naquele diálogo com Jesus,
ela se sente sarada. Naquele diálogo com Jesus, ela se sente curada. Naquele diálogo com Jesus, ela se sente curada dos seus traumas. No diálogo com Jesus, ela se sente fortalecida. No diálogo com Jesus, ela entende que a vida dela podia ser diferente. Então ela bebe da água, mas ela compartilha. Olha o versículo 28 comigo, por favor. João 4, versículo 28. Quando você encontrar, diz amém. Olha o que diz o versículo 28. Diz assim. Quem encontrou, diz amém. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher samaritana, irmãos, primeira coisa, quando ela encontrou Jesus, ela viu suas debilidades e ela disse: eu quero beber da água. Dá dessa água para mim. Mas após ela beber da água, após ela entender a palavra, após ela receber de Jesus o que Jesus tinha para ministrar o coração dela, a Bíblia diz no versículo de número 28, que ela deixa o cântaro e ela vai até a cidade de Samaria para compartilhar aquilo que ela recebeu. Ela vai até os homens daquela cidade. Ela sofreu muitos e muitos anos, mas quando ela encontrou Jesus, ela se sentiu curada. Quando ela encontrou Jesus, ela se sentiu sarada. Quando ela encontrou Jesus, ela percebeu que era possível uma nova vida. Então o que ela fez? Ela vai à cidade e ela compartilha com todos da cidade. Ela disse: venham ver alguém que disse tudo quanto tenho feito. Porventura este é o Cristo. Aquela mulher samaritana, irmãos, após ela ser liberta dos traumas, ela compartilha com aqueles que ainda necessitavam da água da vida. Sabe o que eu aprendo essa noite para compartilhar com você? Que eu e você não podemos apenas ficar no versículo 15. A nossa vida, igreja, não pode resumir no versículo 15. Quando a gente chega para Jesus e diz: Jesus, dá dessa água para mim. Esse é o primeiro passo. Eu não posso terminar minha vida no versículo 15 e passar o resto da minha vida, todo culto, toda vez que eu vou orar, dizer: Jesus, dá dessa água para mim. Eu não posso passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos na igreja, no meu relacionamento com Jesus, e toda vez que eu vou até Jesus, eu vou para Ele e vou dizer: Senhor, estou passando essa e essa dificuldade, Senhor, estou com essa e essa situação, dá dessa água para mim. E pronto, não posso. Eu tenho que aprender com a mulher samaritana. O primeiro passo, ela vai até Jesus e diz: Jesus, eu quero beber dessa água, dá dessa água para mim. Mas ela sai de perto de Jesus, ela vai até a cidade e ela compartilha. Ela vai dizer: olha, eu sei de alguém que pode matar a tua sede, eu sei de uma água que pode matar a tua sede, eu sei de alguém que pode mudar a tua história, eu sei de alguém que pode restaurar a tua vida, eu sei de alguém que mudou a minha história, pode mudar a tua história também, eu sei de alguém que disse tudo o que eu tenho feito. Esse é o Cristo. Eu encontrei o Cristo, eu encontrei a salvação. O que eu não encontrei em 5 maridos, eu encontrei nessa tarde. O que eu não encontrei em uma longa vida, eu encontrei nessa tarde. A água que eu sempre buscava no poço, sempre me dava sede, mas hoje eu me sinto saciada, eu me sinto cheia, eu me sinto plena, eu me sinto sarada, eu me sinto curada, eu me sinto animada, eu me sinto motivada, eu me sinto cheia de fé, eu me sinto cheia de vida. Vem e vejam, Ele é o Cristo. Agora, para quem essa mulher vai compartilhar? Para quem que ela compartilha? Sabe o que veio no meu coração quando eu li esse texto para pregar para você? Sabe para quem que essa mulher compartilhava? Pega comigo. É muito provável que o nome dela não era bem quisto em Samaria, por causa do relacionamento, dos relacionamentos que ela tinha
a cultura em que ela vivia e o horário que ela vai buscar água. Tem um grande estudioso, um teólogo que eu gosto muito, chamado Champlin, e ele vai analisar esse texto nessa mesma perspectiva. Essas coisas vão dar a entender que é alguém que, além de traumas, é alguém que não era bem falada em Samaria. É muito provável que quando ela passava, alguém dizia: lá, aquela mulher já teve 5 maridos, olha lá, olha ali, e vão falando. A gente sabe, irmãos, que as pessoas amam falar dos nossos erros. Sim ou não? Sim ou não, gente? As pessoas amam falar dos nossos erros. Se tem alguém na rua e o cara, ele é um bom pintor, ele é ótimo profissional, mas ele tem uma dificuldade com drogas, ele vai ser conhecido na rua como um drogado ou como um bom pintor? Drogado. Sim ou não? Sim. As nossas falhas se tornam muito visíveis para as pessoas. Sim ou não, gente? Claro. Quando alguém vai colocar um apelido no outro, coloca o apelido da qualidade ou do defeito? Normalmente é do defeito. Orelhudo. Hã? Sim ou não? Bocão, narigão, é assim. Então, talvez naquela comunidade, quando ela passava, ninguém dizia: uau, que bênção, aquela ali é um exemplo. Não, falavam o contrário. Mas quando aquela mulher vai compartilhar, ela compartilhou com quem? Aquela mulher compartilhou da água da vida com quem a criticava. Pega isso, porque isso pode ser o grande desfecho da mensagem dessa noite para a gente orar. Aquela mulher compartilhou da água da vida com quem antes a criticava. Ela poderia ter ido para outra cidade, mas ela volta para Samaria. Ela vai para lá. Ela vai chamar ali os outros da cidade. Ou seja, aqueles que sempre a criticaram, quando ela recebe da água da vida, ela vai compartilhar da água da vida com aqueles que antes a criticavam, falavam dos seus erros, daqueles que antes estão sempre apontando para ela pelos erros que ela cometeu, pelo histórico de vida que ela tinha, um histórico de vida manchado. Mas quando ela recebe da água da vida, ela volta para falar, para compartilhar com quem sempre a criticou. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando eu bebo da água da vida, eu sou perdoado pelos meus erros, pelos meus pecados. Aquela mulher, quando encontra Jesus, ela entende que Jesus estava perdoando ela pelo seu histórico, Jesus estava perdoando ela pelos seus pecados. Então, quando eu bebo da água da vida, eu sou perdoado, e quem é perdoado aprende a perdoar. Eu falar de Jesus para aquela pessoa, Deus me livre, depois vai lá para a igreja, vou ter que aguentar ele lá. Já custa aguentar aqui no serviço, que me enche a paciência. Já custa aguentar quando a gente reúne as famílias, que me torra a paciência o tempo todo. Se eu falar, ele vai querer ir lá para a igreja, aí eu estou enrolado. A mulher samaritana, ela aprendeu uma coisa: se eu fui perdoado, eu posso perdoar. Então ela vai falar exatamente para quem criticava ela. Ela volta, quando ela entrega a vida para Jesus, quando ela bebe da água, ela poderia ter dito: Senhor, aproveita que o Senhor me deu da água, me leva contigo nessa jornada, me tira dessa cidade, me leva para outra cidade, me leva para outro bairro, me leva para um outro lugar. Alguns de nós pensamos que para a gente recomeçar, a gente precisa ir para outro canto, a gente precisa ir para outra cidade, a gente precisa ir para outro lugar para recomeçar. Você não precisa de sair de onde você está, você precisa apenas ter Jesus com você. Se você tem Jesus com você, no mesmo lugar onde você está, no lugar da vergonha, Ele te dá dupla honra.
Quem viu aquela mulher envergonhada, carregando um cântaro de água comum, vê ela passando, carregando a água da vida dentro do próprio coração. Quem viu aquela mulher por anos, andando, indo para a fonte, de repente encontra aquela mulher agora sendo a fonte de água para aquela cidade. Por quê? Porque ela bebeu da água que Jesus deu, ela encontrou com Jesus, e a primeira coisa que ela diz: me dá da água, porque eu quero beber, porque se eu beber eu vou ser sarada, se eu beber minha história é mudada, e se eu estou sarada, eu posso ajudar a sarar outros, se eu estou curada, eu posso curar outros, se eu bebo da água, eu posso oferecer dessa água para outros, ainda que são outros que me criticaram, ainda que são aqueles que me zombaram, ainda que são aqueles que nunca estenderam as mãos para mim, não importa, Jesus, o Senhor está estendendo a mão para mim, para que eu possa estender a mão para outros. Ela vai na cidade e diz: gente, venham comigo, eu descobri a fonte da vida. Eu vou terminar. A mulher samaritana fez o que os discípulos não fizeram. Sim ou não? A mulher samaritana fez o que os discípulos não fizeram. Quando Jesus para ali, os discípulos estavam preocupados com comida. Os discípulos estavam preocupados com o quê? Comida. E aqui a minha preocupação esta noite. A minha preocupação é do tempo passar e a gente perder a essência que a gente tem que compartilhar, e a gente passar a preocupar apenas com comida. Os discípulos que andavam com Jesus, que viam Jesus fazer milagres, caminha comigo que eu vou terminar. Os discípulos que andavam com Jesus e viam Jesus fazer tantas coisas, ao longo de uma caminhada, quando eles chegam ali junto com Jesus, eles estão preocupados com o quê? Comida. Os discípulos, enquanto Jesus conversava com a mulher samaritana, eles foram buscar comida, eles foram tentar comprar comida. E do que fala comida? Comida fala além de sustento, fala de bem-estar. Sim ou não, gente? Não estou aguentando mais de fome, preciso comer alguma coisa. Fala de bem-estar. A gente fica, quando fica com fome, não fica mal-humorado? Sim ou não? Então quando você come, você fica bem. Sim ou não, gente? Termina o culto aqui da manhã, todo mundo está doido para ir embora fazer o quê? Almoçar, normal. Comida fala de bem-estar. E os discípulos ali, caminhando com Jesus, nesse momento, eles estão preocupados com comida. Eles estão preocupados com eles mesmos. Eles estão preocupados apenas com eles. Eles caminham com Jesus, mas eles estão preocupados com eles. Jesus está sentado na fonte, ele está pregando para uma mulher, ele está evangelizando a mulher, mas os discípulos estão caçando comida, saíram para comprar comida. Quando voltaram, viram Jesus conversando com ela, aí foram até Jesus, falaram: Jesus, come, Jesus, a gente trouxe comida, Jesus, eu tenho que comer, a gente já comeu, a gente já pegou comida, Jesus, come. Mas Jesus disse para eles: a minha comida não é essa, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo: vocês perderam alguma coisa aí nessa situação. A comida que eu tenho para comer não é essa, é fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade daquele que me enviou. Então olha que coisa interessante, os discípulos que caminhavam com Jesus por muito tempo perderam a essência de compartilhar. Eles só vão ter isso de novo lá em Atos, depois da vinda do Espírito Santo. Mas aqui andando com Jesus, eles só queriam comida. Mas uma mulher que era que tinha uma vida extremamente complicada, uma mulher cheia de traumas, uma mulher, quem sabe, que não era bem quista pela sociedade, uma mulher que não conseguia ajuda, uma mulher que já tinha passado por vários relacionamentos. Quando ela vem até Jesus, ela entende que Jesus é a solução para a vida dela, ela bebe da água. Então quando ela bebe da água, ela diz assim: eu tenho que compartilhar isso com os outros, eu tenho que levar isso para os outros, eu tenho que levar dessa água para os outros. Os discípulos que estão caminhando com Jesus estão vendo Jesus dando água, mas eles estão dizendo: a gente tem que buscar
comida para nós, nós temos que comprar comida para nós, nós temos que buscar comida para a gente. E a mulher samaritana está dizendo: eu tenho que levar água para os outros, eu tenho que pegar dessa água e levar lá para a cidade, eu tenho que compartilhar. E os discípulos estão dizendo: nós temos que comprar, nós temos que buscar. A mulher samaritana está dizendo: eu tenho que levar, eu tenho que compartilhar. Eu quero fechar minha mensagem esta noite perguntando para você: você ainda é essa mulher samaritana que bebe da água e quer compartilhar? Ou você já se tornou um discípulo que quando vem perto de Jesus a única preocupação é: eu quero comida? É um confronto de realidade. Uma mulher, uma ninguém, uma desprezada, ela se sentiu tão valorizada. Por isso que Jesus diz: quem é muito perdoado é porque muito é amado. Tem alguém comigo aqui essa noite? A mulher samaritana, quando ela é perdoada, ela traz uma cidade para conhecer Jesus. Quando ela se sentiu perdoada, ela trouxe uma cidade para conhecer Jesus. Isso fala de gratidão. Ela está tão grata: ninguém nunca fez isso por mim, ninguém me ajudou de tal forma, eu tenho que retribuir. E ela traz uma cidade até Jesus. Jesus está na fonte. Uns trouxeram comida, outra trouxe uma cidade. Quando a gente chegar diante dele no céu, o que nós vamos apresentar? Comida, coisas materiais, ou uma cidade para ele? Dia 31 na Arena Gran Hall, a gente está falando que é um culto de salvação. A gente está falando, começamos a falar, faltava 100 dias, hoje faltam 12. A primeira vez que eu falei sobre o culto da virada, faltavam 100 dias. Hoje faltam 12. Nós vamos chegar lá. A gente vai levar o quê? Comida? Ou vamos levar uma cidade para Jesus? Nós vamos levar comida? Nós vamos lá para comer? Não é comer as coisas que vai vender na praça de alimentação, mas nós vamos lá só com a intenção de receber algo? Ou nós vamos levar uma cidade para Jesus? Hein, igreja? Jesus está na fonte. Uns chegam com comida, outros chegam trazendo uma cidade. A que trouxe uma cidade é a que talvez tinha menor importância, é a que talvez aqui tinha mais erros, é a que tinha mais erros, talvez era a que tinha o filme mais queimado, mas ela se sentiu tão grata, tão perdoada, ela sentiu a vida tão transformada, que ela arrastou uma cidade até Jesus. O que faremos dia 31 de dezembro? Pergunta para o teu irmão. Diga assim: irmão, o que faremos? Vamos levar comida ou uma cidade? Discípulos preocupados com o que, gente? Comida. Olha na tua Bíblia, eu vou terminar, prometo. Versículo 30. Versículo 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. O que a mulher está levando até Jesus? Diga comigo: uma cidade. O que a mulher está levando até Jesus? Versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Olha para mim. Eu vou falar uma coisa para nós, irmãos. Nós aqui da Baita, não é tempo de festa para nós. É tempo de trazer uma cidade para Jesus.
é a chance da nossa vida. Você está aí? Que tempo que a gente está vivendo agora? Aqui na Batista Vida. Qual é o tempo? Comida? Não, não. O tempo é da gente trazer uma cidade para Jesus, irmãos. Pelo amor de Deus. Esse é o tempo. É o tempo da gente gastar todo o tempo falando para as pessoas: vamos comigo para a virada. Vamos lá, porque você vai encontrar uma resposta. A mulher samaritana encontrou a resposta da vida dela quando ela foi na fonte. E ela buscou a cidade inteira e falou: vamos lá, porque vocês vão encontrar a resposta. Levou uma cidade inteira para encontrar a resposta, que era Jesus. Mas os discípulos estão buscando o quê? Comida. Comida, cadê a comida? Vamos comer. Oh, Jesus, vamos comer. Jesus, vamos comer, Jesus. A mulher samaritana: vamos lá buscar a resposta. Eu vim hoje pregar para uma igreja de mulheres samaritanas. Eu vim hoje pregar para uma igreja de homens e mulheres missionários. Eu vim pregar hoje para uma igreja que não está tanto preocupado com comida e bebida, mas eu vim hoje pregar para uma igreja que pode compartilhar a água da vida para esta cidade. Quando os discípulos estão dizendo: Jesus come, aí versículo 34, versículo 33, olha a cabeça dos discípulos. Eles estão dizendo, então os discípulos diziam uns para os outros, olha o versículo 33, alguém porventura trouxe alguma coisa para ele de comer? Quando Jesus está dizendo para os discípulos: a minha comida, eu tenho outra comida para comer. Jesus está falando para os discípulos: eu estou ligado em outra coisa. Aí os discípulos pensaram assim: uai, então alguém trouxe coisa de comer para ele. Porque a cabeça dos discípulos é voltada para o quê? Me ajuda, igreja, é voltada para quê? Comida. Então, se Jesus não quer comer, se Jesus não quer entrar na comida, então alguém deu para ele de comer. Ah, Jesus comeu escondido enquanto a gente não estava aqui, só pode. Aí Jesus disse para eles, versículo 34, Jesus disse, o que Jesus disse para eles? Vamos, igreja, o que Jesus disse para eles? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar tua obra. Versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. Jesus está dizendo para eles: tira os olhos da festa, tira os olhos de comida, tira os olhos dessas coisas. Jesus dizendo: levanta os olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Jesus está dizendo para eles: não é tempo de festa, é tempo de colheita. Jesus dizendo para eles: não é tempo de ficar correndo atrás de comida, é tempo de que, igreja? Colheita. Então a gente vê um bando de homens, 12 homens andando com Jesus de dia, de tarde e de noite, que não consegue compreender, então o tempo todo focado, tem que ter comida. E a gente percebe uma mulher complicada, teve 5 maridos, no 6º, ninguém da cidade gosta dela, cheia de trauma, buscando água meio-dia, mas ela pastou uma palavra e Jesus dizia para ela: se beber da água que eu dou, nunca mais tem sede. Ela bebe da água e diz: isso não pode ficar só para mim, eu tenho que contar para os outros, eu vou falar, eu vou chamar todo mundo, eu vou levar todo mundo, eu vou arrastar a cidade, eu vou lotar aquela fonte. E aí de repente chega o discípulo cheio de sacola na mão, cheio de cesto na mão. Viemos para o culto, Jesus, cheio de sacola na mão, e chega do outro lado a mulher samaritana dizendo: Jesus, eu vim para o culto, eu vim para a fonte. E quando olha para trás dela tem 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, uma cidade inteira vindo, dizendo: Jesus, nós queremos beber da água. Enquanto uns dizem: Jesus, come, toma comida. Outros estão dizendo: Jesus, a gente trouxe para o Senhor não é comida, a gente trouxe para o Senhor o nosso coração, a gente trouxe a nossa vida, nós queremos beber da água, porque
descobrimos uma coisa, Jesus: Tu és a resposta que precisamos. Alguém diz um glória a Deus aqui esta noite? Diz comigo, levanta a tua mão direita e diga: o tempo é de colheita. Diga: o tempo é de colheita. Vou terminar, versículo 39 diz: muitos dos samaritanos, se esse texto pudesse estar escrito no céu assim, e muitos dos luzienses naquela cidade creram em Jesus pela palavra do povo da Batista Vida, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, não pela comida dos discípulos, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Muitos da cidade creram por causa de uma mulher que entendeu o que é o Evangelho. Eu bebo da água, me torno fonte e sacio a sede de outros. Se dependesse dos discípulos, aquela fonte seria só uma parada para fazer um lanche e seguia um caminho. Esta manhã eu quero orar com você que quer em 12 dias ser como a mulher samaritana, me ajudar a levarmos uma cidade para encontrar com Jesus. Eu quero orar com você essa noite que um dia bebeu da água que é Jesus. Quantos já beberam da água da vida? Mas que hoje quer entender uma coisa: eu não posso ficar com essa água só para mim. Eu preciso o quê? Compartilhar. 12 dias. Em um dia, a mulher contou para todo mundo. E ela não sabia pregar. Ela não fez curso. Ela não sabia nada. Talvez ela era de pouca palavra. Porque quando Jesus começou a conversar com ela, ela falou assim: como é que você está conversando comigo? O judeu não conversa com o samaritano. É uma mulher de poucas palavras. Mas ela disse uma coisa. Ela foi a cada pessoa e disse: olha, eu descobri alguém que revelou minha vida. Esse é o Cristo. Pronto. 2 frases. Eu descobri alguém que mudou a história da minha vida. Eu sei que você conhece essa pessoa que mudou a história da tua vida, é Jesus. Mas lá fora existem pessoas nesta cidade que estão perdidas. Mas se a gente for lá buscá-los, nós vamos levar até dia 31 na virada, e eles vão beber da água também. Quantos querem orar comigo? Quantos querem nesta manhã sair daqui assim, desafiado? A gente tem Natal daqui uma semana. Bênção, bênção, irmãos. Comemore, bênção. Reúna a tua família, bênção. Mas lembra de uma coisa: mais importante do que comida é o quê? Trazer uma cidade para Jesus.